Pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu quero fazer um desabafo, fazer um desabafo aí para os técnicos, os técnicos que estão trabalhando com reparo de manutenção de celulares. Independentemente do que você faça, da área que você atua dentro da manutenção do celular, seja você trocador de tela, seja você uma pessoa que está começando agora no reparo em placa, seja você que trabalha com troca de vidro, pegou um aparelho na sua assistência técnica e de repente você percebe uma certa anomalia no funcionamento do aparelho, faça uma análise básica. Aprendam a fazer análises simples, pessoal. Não necessariamente vocês precisam trabalhar com reparo de placa para você entender como testar se a bateria do aparelho está boa ou se o problema é na placa do aparelho. Por exemplo, um aparelho que está descarregando rápido, um aparelho que está chegando até uma certa porcentagem e está descarregando, um aparelho que não está ligando. Essas análises preliminares, básicas, todo técnico, dependendo da área que ele atua dentro da manutenção do celular, ele deve aprender, certo? Ele deve aprender. Ele deve saber por quê. Porque vamos supor que você troca a tela e você chega um aparelho na sua bancada e o aparelho não, vamos supor, não está ligando. Aí você olha para o aparelho, bota ele no carregador, aí vê que está carregando, Mostra no USB Charge carregando. Aí você diz, esse aparelho está funcionando, eu vou trocar a tela. Aí você troca a tela, quando você tenta ligar o aparelho não está ligando. Aí você perdeu tempo. Muitas vezes você perdeu até o dinheiro, porque a depender do fornecedor, o fornecedor não quer trocar por outra peça, às vezes não quer reembolsar você, e aí você fica com a peça parada na sua bancada lá. Isso só porque você não analisou direito. Então, galera, aprendam a analisar no mínimo, o básico para vocês não entrarem em problemas. Se vai comprar uma tela, realmente verifica se o problema é a tela. E tem como fazer isso, análise simples, básica. Coloca o aparelho na fonte, verifica se a bateria está com um nível de carga acima de 3,7 volts. Coloca no aparelho, coloca um chip. Se o aparelho está totalmente apagado, bota um chip nele. Pressiona o power com a bateria carregada e faz uma ligação para esse chip. Se chamar, é porque o aparelho está ligado, Se não chamar, é porque o aparelho não está ligando. Se o chip está no aparelho, o aparelho está apagado, se ele estiver funcionando, tem que chamar. Mesmo que ele esteja no modo silencioso, mesmo que ele esteja o que for, mesmo que ele não toque som quando você ligar, mas ele tem que chamar. Você tem que escutar o seu aparelho chamando o outro. Então tem coisas que é necessário fazer para você não entrar em enrascada, galera. A verdade é essa. Mas eu vou explicar para você o seguinte. Esse aparelho aqui é um Poco X3 normal. Não é o X3 Pro, não. É o normal. Esse aparelho deu entrada aqui no meu laboratório como sendo falha de CPU, certo? E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque isso aqui não é a primeira vez. Para esse lojista é a primeira vez. Esse lojista aqui que trouxe esse aparelho para mim, é a primeira vez que ele vacilou. Provavelmente pela quantidade de aparelho que ele está na bancada e tal, resolvendo também. Talvez, como ele tem várias lojas, talvez a pessoa que avaliou esse aparelho foi um funcionário e não tem muita experiência e tal. Mas ele costuma sempre mandar o diagnóstico certo. Mesmo ele mandando o diagnóstico, eu vou e analiso por conta. Assim, não é que eu não confio na outra pessoa, é que de repente o nível de conhecimento dele não é um nível muito alto e ele acaba passou despercebido em alguma coisa que eu posso pegar aqui e resolver o problema sem ser aquilo que foi apontado pelo lojista, por exemplo. Então esse aparelho aqui deu entrada como falha de CPU, e não é falha de CPU, é uma falha simples, que qualquer técnico que está começando a reparar a placa, ou até mesmo o técnico que não repara a placa, se ele for num vídeo no YouTube procurar como resolver um curto-circuito, ele conseguiria resolver esse problema aqui. Eu vou mostrar para você, eu vou resolver esse problema aqui nesse vídeo, certo? Então eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e deixe seu comentário, porque é muito importante aqui para o nosso canal, para o crescimento do nosso canal. E também quero lembrar para vocês que estamos
no mês de aniversário e todos os nossos treinamentos estão no valor promocional, né? Nosso treinamento completo está por R$ 247. Você pode dividir até em 12 vezes no cartão, que não vai dar nem R$ 30 por mês. Em torno de 20, alguma coisa aí, 25, 29, alguma coisa assim. Por mês, para você aprender realmente a reparar placas de uma forma certa, certo? Sem perder tempo, de uma forma objetiva, sabendo o que está fazendo. O treinamento tem suporte, treinamento tem certificado, treinamento tem grupo para alunos, né? E você tem garantia de 7 dias para comprar o treinamento. De repente você não quer o treinamento mais, não foi aquilo que você esperava, você pode pedir um reembolso no próprio site, não precisa nem falar comigo, né? O link do nosso treinamento está na descrição do vídeo ou aqui no comentário fixado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que acontece, galera? Muita gente não está colocando nenhum aparelho mais na fonte para testar, principalmente quando o aparelho já tem uma falha crônica, né? Por exemplo, esse aparelho aqui, a maioria dos aparelhos da Xiaomi, quando para de funcionar, né? Quando, sei lá, o cliente chega na loja e o aparelho não está funcionando, você já CPU. Aí você nem analisa mais nada, você não verifica mais as alimentações do Power Manager, frequência da CPU você não analisa os LDOs que alimentam a CPU, você não analisa o bloco de memória, os resistores do bloco, né? Você não analisa mais nada, porque tudo está apontando ser a CPU daquele aparelho, né? Porque é uma falha crônica, mas muitas vezes não é assim, galera. E aí é onde está o equívoco. Tem muita gente que pega pouco X3 Pro para fazer CPU, faz a CPU e o aparelho não volta a funcionar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o problema não é na CPU. O problema pode estar por um outro local, um resistor aberto, um resistor alterado, uma linha em curto-circuito. Só que você não bota nem na fonte para verificar pulso de boot, para verificar se o aparelho está travando na fonte ou se está caindo o consumo para zero. Né? Não analisa mais nada, é simplesmente, pô, o aparelho chegou, eu vou fazer a CPU e a memória. Aí faz, aí não resolveu, aí não sabe mais o que fazer, aí fica tirando a CPU, botando, eu acho que eu coloquei a CPU errado, vou tirar mais uma vez, perde o dia todo e não consegue resolver o problema, né? E depois fica questionando que não ganha dinheiro na bancada, que não produz, que isso, aqui e o outro, mas muitas vezes faz as coisas de forma errada e coloca a culpa na área, coloca a culpa no mercado, coloca a culpa em um monte de coisa, mas na verdade é você que não está conseguindo ser produtivo porque você não está analisando conforme deveria. Então, deixa eu ver o que eu ia falar aqui, já estou me esquecendo de tudo, né? Vamos ser breve aqui. Então esse aparelho aqui, pessoal, ele deu entrada como falha de CPU, certo? Mas o problema dele não é CPU, é um problema que dá para se resolver de forma simples e fácil. O que eu fiz aqui? Todo aparelho que chega aqui no meu laboratório, mesmo que o lojista diga tal coisa, eu começo a minha análise do zero, independente do que é falado, do que é passado para mim, certo? Eu só pergunto algumas coisas, né, para saber se esse aparelho já foi levado para outras assistências, se já fizeram algum reparo, né? Até porque se fizer algum reparo, eu vou ver, né? Mas às vezes é bom saber quem foi que fez o reparo, tudo isso ajuda, né? Porque tem pessoa que você já conhece, sabe que o cara trabalha direito e tal. Então talvez você não mexa por ali, porque você já sabe que o cara fez o negócio certo e tal. Mas enfim, muita gente não está mais analisando aparelho com falhas crônicas, né? A moda hoje é trocar circuito integrado. Aparelho está com falha de carga, troca IFPMIC. Aparelho está com falha de Bluetooth Wi-Fi, faz rebale no módulo ou troca. Aparelho está com falha de rede, vai lá, troca o WTR. Se não for WTR, troca o PA. Né? Ninguém analisa a alimentação mais, ninguém analisa mais nada. Né? O aparelho está com falha de iluminação, vai lá e troca a bobina, sai trocando os capacitores, trocando o driver de backlight, né? Troca o diodo, sai trocando um por um, que a uma hora vai acertar. Né? E muitas vezes o técnico acaba criando mais problemas para a placa, né? E analisando muitas coisas que não é o problema, certo? E só faz perder tempo. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Como eu falei para vocês, esse colega aqui que trouxe esse aparelho para mim, é a primeira vez que ele traz assim, de forma equivocada, né? Mas tem muitos outros que trazem sempre
o aparelho com alguma besteira, né? E acha que é placa, né? Um desses aí chegou aqui, acho que foi ontem, eu falei até no suporte, que o rapaz tinha trazido, né, um aparelho que não estava carregando, quer dizer, carregava normal, tudo certinho, só que quando ele estava descarregando, chegava em 70%, ele se desligava. E aí, o que eu recomendo para quando vocês estiverem com um aparelho assim? O que vocês devem fazer, né? É uma análise básica. É só pegar o aparelho e colocar na fonte. É só análise de fonte. Bota o aparelho na fonte, verifica se tem consumo primário. Depois verifica como é que está o pulso de boot dele. Se quando você pressiona o power, ele aciona já com um consumo acima de 100 mAh, né? Que isso pode ser uma característica de uma fuga, um curto-circuito por linhas secundárias e pode estar drenando a bateria do aparelho, causando problemas ali. E aí a gente descartaria a possibilidade, por exemplo, de ser a bateria, né? Verificar, por exemplo, o aparelho quando entra em stand-by, se o consumo está alterado ou não, né? Tudo isso você deve fazer até mesmo antes de trocar uma bateria, mesmo que a bateria está carregando e descarregando rápido, e o cliente faz essa reclamação, ao invés de você trocar essa bateria, eu recomendo que você faça essa análise básica antes. Tem gente que vai comprar a tela sem saber se o problema é realmente o aparelho que não está ligando, né? O aparelho está lá sem estar ligando, não bota um chip no aparelho para ver, faz uma ligação para o aparelho, mesmo o aparelho todo apagado, ele deve chamar, né? Pelo menos, se o aparelho estiver no modo silencioso, alguma coisa, antes de trocar a tela. Um monte de gente compra a tela para trocar e às vezes o problema não é na tela. Compra bateria, o problema não é na bateria. Então vamos ficar tranquilo, né? Antes de trocar alguma coisa no aparelho, de mexer no aparelho, entendam como analisar para não ficar perdendo tempo de forma desnecessária, certo? Tempo é dinheiro, galera. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está esse aparelho, quando chegou para mim aqui como falha de CPU. E a primeira coisa que eu faço é colocar na fonte. Eu não vou estar mostrando aqui a fonte nem nada disso, mas aí o que acontece? Eu botei esse aparelho na fonte, eu pressionava o power e o aparelho não sai do zero, né? Provavelmente esse aparelho deve ter algum bloqueio em relação à corrente elétrica, que aí quando a gente bota ele na fonte, né, ele não estava apresentando consumo, por exemplo. A gente puxa o power, o aparelho fica travado, né, no consumo, por exemplo. Quer dizer, fica travado em zero de consumo. E aí o que eu fui ver? Eu fui ver isso aqui, ó. Fui ver isso aqui, o conector de bateria. Eu já percebi que o conector de bateria ele já está meio esquisito por aqui, certo? E temos uns capacitores que está com um certo aspecto duvidoso, né? Esse daqui, ó, ele tem até um furo aqui, ó, como se ele tivesse um furinho. Beleza? Então, observem como é importante fazer uma análise visual, certo? Peguei o meu multímetro, simplesmente, e fiz o quê? Vou fazer uma análise, vê como é simples fazer isso. Vou fazer uma análise em condição reversa da malha de V-Bus, porque eu não tô, já ficou meio achando estranho, né? O que a fonte está mostrando ali. Então eu já achei estranho, eu disse, vou fazer uma análise na linha de V-Bus. Coloco o meu aparelho em condição reversa para analisar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o multímetro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá o L ali, né? Aí eu vou fazer uma condição reversa aqui para ver o valor da minha VBAT, né? Condição reversa não vai me dar um valor errado. Então vou fazer uma verificação. Ponteira vermelha no GND, né, em algum lugar de blindagem. E eu sei, ó, que esse pino aqui, ó, é o pino da VBAT, né? Se você tiver dúvida, vai lá no esquema elétrico e dá uma olhadinha, né? Ou no mapeamento da borne ou coisa do tipo. Mas aqui eu sei que é a VBAT, né? Aqui, ó, seria o GND, ó, multímetro zero. Vocês podem ver ali o multímetro zerando. E do outro lado aqui seria a malha positiva. Na malha positiva, o que está acontecendo? Está zerando também, né? Está zerando o multímetro. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. Positivo aqui, ó. Malha VBAT, né? Zera também. Isso é característica de quê? Um curto-circuito.
Aí o que eu fiz aqui, né? Eu simplesmente peguei, né? O aparelho tá em curto ainda, beleza, pessoal? Simplesmente peguei aqui. Deixa eu deixar mais seca aqui essa parte. Simplesmente peguei. Vou passar breu aqui. Porque eu tô vendo uns capacitores meio esquisitos, né? Então eu vou pegar breu. Vou colocar breu aqui. Esse breu tem hora que não quer vir pra placa. Deixa eu botar ele mais pra cá, pessoal, pra botar o breu. Porque tá ventando aqui. O ferro tá muito quente. Tá, aqui o ferro tá quente, tá ventando muito próximo. O ar-condicionado tá pegando bem aqui. Acho que é o suficiente já. Pronto. Ó. Tá vendo lá, ó? Aí o que eu fiz agora? O que eu fiz, né? Só pra você ver. Eu não resolvi o problema ainda. Eu deixei, vou fazer um vídeo aqui pra galera se ligar. Aí simplesmente, pessoal, vê como é fácil e simples aqui, né? Você vai botar a ponteira do seu multímetro agora na fonte de bancada, certo? Você vai pegar a ponteira do seu multímetro, vai colocar na fonte, ponteira preta no negativo da fonte, ponteira vermelha no positivo da fonte. Com 4 volts, eu vou injetar uma tensão na VBAT, certo? Eu pego ponteira preta, coloco no GND, e ponteira vermelha eu vou colocar aqui na VBAT, ó. Ó, o que acende, o que clareou ali pra gente, o que aqueceu, na verdade, um capacitor, certo? Esse capacitor aqui é o que estava com um aspecto duvidoso, mas isso só pode ser feito por conta de uma análise visual, né? E eu sei que muitos de vocês já estão mais avançados no reparo, né? Mas aqui, ó, já dá para ver qual é o cara que está complicando tudo. Pode ter uma outra falha nesse aparelho? Pode. Esse aparelho pode ter caído na água, pode ter outros blocos aqui com oxidação, o aparelho pode estar danificado. Segundo o cliente, ele se parou do nada, né? Segundo o que foi dito ao lojista. Pronto, ó, arranquei aqui o capacitor. Esse de outro também está com um aspecto meio esquisito aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou pegar novamente a minha ponteira aqui que eu coloquei do multímetro na fonte. Vou botar de novo no meu multímetro. E eu vou, deixa eu botar aqui para vocês novamente. Eu vou verificar a VBAT de novo. Vou verificar a VBAT. Certo? Vamos verificar a VBAT em condição reversa. Ver se está na escala de reversa. Tá. Vou botar aqui, vamos verificar aqui na escala de condição reversa. Vamos ver aqui nesse mesmo ponto. E olha o que já mostrou pra gente, ó, 427. Ou seja, malha liberada, né? Agora, será que tem carga nessa bateria? Vamos verificar se eu vou pegar a bateria do aparelho, porque como é um aparelho que estava em curto-circuito, provavelmente não vai ter carga no aparelho, né? Na bateria. Tá aqui, ó, na tensão na escala de tensão. Vamos verificar aqui, ó. 3.2 não é o suficiente para o aparelho ligar. Mas eu vou pegar esse aparelho agora e vou colocar na fonte para ver se ele liga na fonte, né? Não lembro se esse aparelho liga na fonte. Deixa eu ver aqui. Tantos chaves que a gente pega, uns liga, outros não. Eu tenho um cabo aqui. Eu tenho aqui um cabo aqui que está com um conector de bateria. Caso não ligar, eu vou ativar a bateria. Deixa eu ver aqui. Pequeno consumo.
Ainda mostra um consumozinho ali, ó. Deixa eu mudar aqui. Pode ser o jeito que eu tô botando o cabo. Acho que não é. Assim não vai. Deixa eu botar pra cá. Eu achei que era consumo, mas não é não. Pronto, vamos ver aqui. Eu acho que ele... Pronto, já ligou. Já ligou aqui na fonte. Ele lá ligando, tá vendo? Já apresentou logo. Tá vendo lá, ó? Já apresentou logo. Pode ser que ele se desligue aqui porque ele está ligado na fonte. Mas já apresentou a logo do Poco, né? Segunda logo. MIUI. Parece que ele vai ligar. Pronto. Já ligou. Aí, aparelho ligando. Deixa eu aumentar aqui o brilho. E ó, aparelho funcionando, certo? Tá mostrando ali que tá com o brilho um pouquinho baixo, porque ligou mostrando que tá a bateria um pouquinho descarregada. Mas ó, tá vendo aí, pessoal? Como é que se resolve o problema? Veio um aparelho que chegou com falha, com a possível falha de CPU, e analisando todo uma forma básica, né? Uma análise simples aqui, não foi nada surreal. A gente já resolveu esse problema em 1 minuto, né? Se brincar aí. Esse vídeo demorou mais porque eu fiquei falando aqui, né? Explicando aí, falando com vocês. Mas ó, o aparelho ó, pegando normalmente, certo? É claro, vou fazer um checklist, né? Verificar se tem mais alguma coisa para ser analisado, checado. Eu vou testar chip, vou testar aí, agora ficou cezinho. Vou testar chip, vou testar tudo nele, né? Wi-Fi. Vou testar ele fazer uma ligação com ele, né? Testar as câmeras. Ele está sem câmeras aqui. As câmeras eu tirei e coloquei ali pro lado. Mas aparentemente o aparelho está normal, certo? E é isso que eu quero dizer para vocês, pessoal. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Que tem análises que não necessariamente é tão complicada a ser feita. Não é tão complicada a ser feita. E você pode resolver o problema de uma forma bem simples, sem causar tanta demora. Beleza? E sem perder muito tempo, porque o tempo é precioso, galera. Pra gente que trabalha com reparo de placa, o tempo é precioso. Se você perde 10 minutos num reparo, depois mais 20 minutos em outro, mais 40 minutos em outro, mais 1 hora em outro, que você poderia ter resolvido há menos tempo, vamos supor, você poderia ter resolvido um problema em 30 minutos. Aí você resolveu em 2 horas. Aí o outro reparo você poderia ter resolvido em 1 hora, você passou 2 horas e meia, 3 horas para resolver. Então, coloque isso ao longo da sua semana, ao longo de 15 dias, ao longo de um mês, e veja quantas horas você deixou de estar produzindo por conta de analisar errado, por conta de, às vezes, sair, se deslocar para um fornecedor para buscar peça, porque o problema era outro e perdeu todo aquele tempo, né? Então, assim, mais vale o tempo, pessoal, do que o próprio dinheiro, certo? Se você gerencia bem o seu tempo dentro do seu trabalho ali, né, stand-by certinho, zerado, provavelmente não vai ter mais problema nesse aparelho, não. Então, é isso que eu digo para vocês, né? O conselho que eu digo aqui para vocês que me seguem, né? Eu atuo na área de reparos em placa de smartphone, mas eu já trabalhei muito com troca de vidro, telas e serviços mais básicos, certo? Eu sempre me preocupei em gerenciar o meu tempo para dar produção, certo? Então, toda vez que eu ia comprar uma peça,
Eu sempre ia sabendo que o problema realmente estava por conta daquilo. Às vezes acontecia, por exemplo, de a tela vir com defeito, eu ter que voltar lá para trocar de novo, né? Na maioria das vezes eu já levava todos os aparelhos para testar na hora, mas acontecia às vezes também de eu comprar, depois dar um problema, tal, mas são casos à parte, certo? Eu estava tentando evitar ao máximo de ter que perder tempo, né? Então é isso que eu digo para vocês, né? Se está às vezes ganhando mal na bancada, se não está conseguindo produzir, às vezes é só questão de você saber gerir o seu tempo, entender o que deve fazer em cada tipo de situação, né? Que isso é muito importante. Beleza, galera? Então eu finalizo esse vídeo por aqui e novamente lembrando para vocês, né, que esse mês de junho é o mês do meu aniversário e o mês de aniversário da minha empresa. Minha empresa fez aniversário dia 4 de junho e eu faço aniversário dia 15, né, no sábado agora. Então, disponibilizei aí, a galera tava me pedindo cupom. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou presentear a galera. Vou deixar aí o treinamento num valor bem acessível para todo mundo, né? Um valor muito acessível mesmo. Às vezes eu falo com uns colegas que eu até tenho vergonha de falar o valor do treinamento. Né? É um dos melhores treinamentos do Brasil acerca de reparos em placas, o melhor treinamento acerca de reparos em placas de Android e o treinamento mais vendido da Hotmart acerca desse tema, né? Então, muito recomendado pelos alunos e tudo mais, ok? Então é isso. Quer fazer o nosso treinamento? Quer aprender a analisar? Quer aprender a, de fato, ganhar tempo na sua bancada? Link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, não perde tempo não, bora. Valeu, um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fui!